sai fora. E lá no quarto e foi embora. A banda começou com esse nome em 1998, lá na Universidade Federal do Paraná. Éramos alunos lá e eu fazia engenharia florestal, o outro integrante, o Ariel, fazia ciências sociais. E acabava que eu andava ali pela reitoria e conhecia o pessoal. E a gente acabou resolvendo montar um grupo para fazer uma música animada, baseado no som do Jorge Ben, do Tim Maia. E a partir disso, nós começamos a desenvolver esse repertório. Eu sou uma das sócias da banda, então eu estou desde o começo, mais ou menos 20 anos que a banda começou. E nós começamos pelo gosto, pela música, reunimos amigos e começamos a estruturar a banda. E daí, você deixou a gente a gente começou em 1990, 91. A gente se juntou numa turma de amigos de colégio para fazer uma homenagem aos professores. Na verdade, começamos como banda, né? Não como duplo. A gente tinha uma banda, pode falar o nome da banda? Claro. Os Gatos. Não, esse não podia falar. Curitiba só tinha duas casas. Uma que chamava Berro d'Água, que era do lado da reitoria, e outra que chamava Rainha Careca, no Batel. A gente começou a tocar na noite, e na época não tinha cover artístico, não tinha nada, a gente tocava praticamente de graça. E se criou uma expectativa de você, não digo que nem ser remunerado nem nada, mas era uma expectativa de você mais curtir do que tocar. Seria mais como um hobby, né? A partir do momento que Curitiba foi crescendo, a gente foi abrindo alguns mercados, vamos dizer assim. Depois veio o Potato, depois veio o Largo da Horda. A gente mesmo teve um bar chamado Penny Lane, onde eu acho que pintou um lance profissional e começou a pintar uma grana. Aí que a gente viu que realmente a banda era um negócio muito bom. Na verdade, o pai dele tinha uma banda de baile e era Os Gatos, o nome, né? Bem antigamente. E a gente, quando começou, daí resolveu meio homenagear o pai dele e fez esse mesmo nome, Os Gatos. E a gente viajava junto com uma banda que o pai dele tinha daí na época, que era Comandos, fazendo um show no meio do baile. Daí a gente começou, na época que estourou Leandro Leonardo, Zé de Camargo, a gente viajava tocando isso aí. A gente é do Subúrbia, a gente está junto desde 2007, 2008. Final 2007, 2008. E a gente tem 5 integrantes hoje, que deixa um pouco difícil para viajar, mas a gente consegue. Mas já foi pior, já tivemos 6, mas hoje a gente está um pouco mais enxuto. A gente tem, eu acho que como grande lance particular, o fato de que o Blindagem, ele surge de uma reunião de amigos que vêm de correntes muito diferentes. No caso, por exemplo, o Alberto estava vindo do Paraguai, o Pato é argentino, o Ivo é gaúcho, eu sou paranaense do norte do estado, o Paulinho já é de uma região mais próxima de Curitiba. Então, e cada um vem com uma bagagem completamente diferente, uma formação completamente diferente. Eu acho que isso que reuniu, isso que, sabe, realmente marca o som e a característica da música do Blindagem. Não, a gente começou no MySpace. Somos geração MySpace, fácil. Com certeza, eu acho que se não fosse MySpace, sei lá. Tinha trama virtual também, que era legal, ainda tem, né? Ainda tem. Mas o MySpace foi de grande ajuda, foi logo no boom do MySpace, a gente formou a banda. Então foi a primeira gravação que a gente fez, no outro dia a gente colocou lá. Eu estava de manhã, ele à tarde, daí, na verdade foi um convite de uma professora. Se você é músico, você também, vamos se juntar e fazer uma brincadeira. Começamos como a BB3, primeiro era um grupo musical. Depois BB3, conjunto musical. E à medida que a banda foi crescendo musicalmente e como performance, a gente foi modificando o complemento de BB3, que é a logomarca da banda é BB3. Depois passamos a BB3 Brasil Banda Show, que foi a época em que a gente fazia bastante show, a época do Tchan, a gente já estava preparado com as performances, a gente pegou bem aquela fase, aproveitamos bastante. Depois demos um tempo com essas
questões de performance e ficamos com uma BB3 Big Band. E hoje estamos com uma BB3 Banda do Brasil. Voltamos com performance. O mercado de música acabou sendo centrado nos bares. Quer dizer, então você tem excelentes bandas de música, excelentes músicos, excelentes compositores, com trabalho sempre direcionado aonde? Ao bar. A gente tem por característica aqui o hábito de não ir a um teatro para ver. Quer dizer, o Blindagem talvez seja uma das poucas bandas daqui de Curitiba que tem condições de ir para um teatro como Guaíra e fazer um show com música própria e o público vai ver. Porque, na verdade, o que é que acontece? Você vê as bandas, qualquer que seja a banda de Curitiba, sendo obrigado sempre a tocar nesse mercado de bar. A partir de 2003, a gente começou a tocar mais nos barzinhos, começamos a tocar no Empório São Francisco, e a partir daí começamos a tocar em bares mais conhecidos da cidade. E desde então a gente só tem progredido e o que está culminando agora que é no lançamento do CD, né? Nossa, a gente tocou num bar bem punk que tinha aqui no Água Verde, bem perto. Nem tem mais. E a gente tava muito tosco, punk, disco, dance, né? Era muito. E daí a gente não queria tocar, mas era o encerramento do bar, e o cara falava, não, vocês têm que tocar, você tem que tocar. E a gente tocou e foi bom. Foi bem legal, foi entre amigos, assim, foi uma parada meio... Era uma casa de madeira. Tipo, era um bar que a gente tava sempre, também era meio que um QG. Eu acho que a pessoa que faz música própria, ela tem que se impor. É um negócio que, de repente, é um negócio que não seja tão a curto prazo. Ele é um pouquinho mais a médio e a longo prazo. Porque se uma banda compõe e vem aqui no Crossroad e, vamos supor, faz uma programação, ele toca toda terça-feira as músicas dele, eu tenho certeza que com o tempo ele vai chamar uma galera, e isso vai fazer movimento. Daqui a pouco ele vai para um lugar maior. A gente só faz música própria. A gente não tem nada contra quem faz cover, mas a gente só faz música própria. Isso é uma coisa clara que a gente deixou entre si. Então, isso acho que, se tiver alguma coisa que dificulta, é isso um pouco. Não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir músicas próprias, assim, por isso a gente tem um show até curto. Né, gente? Foi uma coisa que a gente resolveu ter, de 6, 7 músicas. Afinal, ninguém aguenta tanto assim. Foi uma coisa que a gente aprendeu também. Trabalhando em cima das músicas cover, do repertório, sempre colocando nossas músicas, apresentando nosso trabalho, né? Desde sempre quando começou a composições. Graças a Deus está sendo bem recebido, né? Recebido, a galera já pede, né? A gente já está cantando junto. E nesse tempo nós não ficamos sempre com as mesmas pessoas. E nós temos um dos cantores que já está há 12 anos com a gente. Teve músico que entrou e saiu várias vezes, às vezes por motivo pessoal. Teve música que foi fazer faculdade, daí saiu, depois terminou, voltou. Então, há uma rotatividade nesse sentido, né? E nunca saindo assim por briga com a banda, geralmente por questões pessoais mesmo. A pessoa vai fazer algum outro trabalho particular de música própria, né? Então, nesse ponto, a banda tem uma sintonia legal com o pessoal. Lógico, a gente tem nosso público de rock, mas cada vez mais a música sertaneja, por exemplo, está tomando conta. E mesmo o pessoal novo, a gente não tem nada contra, muito pelo contrário, tem muitas coisas boas. A gente começou nisso, né? Começou no sertanejo. Então, puta, eu gosto muito, a gente gosta muito. A nossa raiz é isso, é o sertanejo. O sertanejo vem mudando muito, né? O sertanejo está ficando muito pop hoje. E a gente sempre foi mais agressivo, né? Não só no sertanejo, sempre mudou. A gente fez parte de banda pop também. Então a gente mudou junto com o sertanejo. Até de cidade pequena, na verdade, cidade pequena, sempre sertanejo é o que domina. Eu me lembro que todo mundo diz que segunda-feira é um dia morto para a música. Nós fizemos uma vez um show no Teatro Guaíra, no pequeno auditório, numa segunda-feira. A gente pegou um carro fúnebre para fazer a divulgação do show, já que era dia morto, a gente pegou um carro fúnebre e nós conseguimos lotar. E teve situações assim também não muito emocionantes, mas um pouco tristes, de uma cliente que nós fizemos uma festa assim, de formatura particular para o filho, tocamos a formatura do filho, fizemos o casamento do filho, fizemos algumas festas particulares para ela já tinha uma certa doença,
e ela comemorou com as amigas, que é para os Estados Unidos, né, por uma expectativa de uma cura. Depois nós perdemos o contato, não soubemos, quando passou uns 3 anos, o filho entrou em contato com a gente e achou nos escritos dela que ela queria ter música, né, no funeral, e ela estava, naquele dia ela não passava e realmente aconteceu. E daí, claro, não foi a banda toda, e então nós fomos fazer parte daquele momento da família, tínhamos feito tantos momentos, aquilo foi assim, foi emocionante e foi um pouco difícil de cantar, porque a gente conhecia bem, né, a pessoa. Pedimos para os amigos cantar em determinados momentos, assim, da parte da cerimônia, mas ninguém conseguiu realmente, né. Então a gente teve que segurar e vou contar para vocês que não é fácil, sabe. E então não tenho expectativa de fazer muito esse tipo de evento. Foi uma situação particular, assim. A gente chegou lá, os caras, passou uns 15, 20 minutos, chega uma viatura da polícia, assim, para do lado da van, assim, da van onde a gente estava. Os caras, ó, o negócio é o seguinte, o cara não tem alvará para fazer a festa, não tem nada. Se vocês quiserem tocar, vocês podem tocar, mas se a gente for chamado, a gente vem, leva instrumento, leva o que for. Recolhe tudo que vocês têm aqui. Tudo que estiver produzindo a som, que estiver incomodando. A sorte que a gente sempre trabalha com contrato, essas coisas, então estava pago o cachê, tudo aí. Mas a gente correu o risco de tocar e ser preso. Não, mas quem ia ser preso ia ser os instrumentos, não a gente. Né? Faz o show em algum lugar, logo depois algum fã postou lá no YouTube, show do subúrbio e tal. Tal lugar filmou com o celular. A gente tem até fã fiel, né? Tem, todos os shows de São Paulo tem alguns fãs fiéis. A gente já reconhece algumas pessoas que assim, vão, que foram... assim, que já assistiram shows. Às vezes a pessoa se desloca de cidade para outra para ver a gente. Isso é bem bacana. A gente teve uma participação no Country Festival esse ano. Foi bem bacana. Já fazia algum tempo que a gente cantava para um número tão grande de pessoas, né? 40 mil pessoas. Foi bacana que todas as duplas teve seu show inteiro lá e a gente, no meio lá entre o Fernando Sorocaba e Jorge Mateus, subiu lá e fez só nós dois, nossa música, cantamos 2 músicas lá. E muita gente comentou que marcou, porque foi diferente, assim, ninguém esperava aquilo, a gente subiu lá e cantou. Pois é, a gente está terminando, a gente gravou 12 músicas, o que podia ser um disco, mas a gente vai lançar uns EPs. Por enquanto a gente está terminando de mixar um EP novo. 3 músicas inéditas, uma que a gente já gravou bem no começo, que acho que a gente até tirou do MySpace faz tempo. Mas ela está bem melhor agora e eu acho que vai ser isso. A gente tem um CD, nosso primeiro CD, trabalhando desde janeiro agora. A gente tem 5 músicas próprias que estão no CD e tem, acho que mais 5, né? 6. Mais 6 músicas que são do DVD de 2009, das melhores dudes. Então a gente agregou nesse disco essas músicas também. Foram sugestão dudes também, que foi legal. Então uma gravação boa, uma qualidade boa. Mas as 5 composições que tem lá, 4 são nossas e uma de um parceiro nosso aqui de Curitiba. Então o músico quando começa, chega a passar até situações difíceis. Quando vira famoso, é toalha branca, camarim, essas coisas. Fomos tocar na faculdade, numa festa, não sei, faculdade. E daí fala assim, pessoal, espera aí que já veio o lanche. Trouxeram um pacote desse tamanho aqui, cheio de pão com mortadela. Adoro essa parte. Fechadinho, falou, aí rapaziada, fiquem à vontade. Um pra cada um, um pra cada um, hein, sem briga.